O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Adão, querido diácono, irmãos e irmãs, a nossa igreja, nossa comunidade, é o espaço alternativo da vivência das nossas relações. Existe o âmbito do mundo no qual maior é quem consegue se sobressair, e no qual também o ser humano, na maioria das vezes, procura imperar sobre o outro, procura dominar o outro. Na igreja, nós vivemos de uma maneira totalmente livre o desejo de fraternidade. E na nossa comunidade, nossa igreja, nós procuramos ser maiores, ser primeiros, também fazendo-se simples e servindo ao outro. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Adiantaria alguma coisa eu me fazer igreja com meus irmãos e minhas irmãs, se trouxesse para dentro da minha comunidade eclesial os vícios do mundo? Para que realmente me serviria estar dentro da comunidade eclesial, se eu estivesse no seio desta comunidade dos filhos e filhas de Deus, querendo repetir o espírito do mundo? Portanto, a nossa igreja é espaço sagrado, é lugar alternativo da vivência das nossas relações. E cada uma das nossas comunidades eclesiais tem um santo padroeiro. E certamente a escolha desse santo padroeiro tem uma relação com a origem da comunidade e também com aquilo que a comunidade deseja viver como um modelo de serviço a Deus, a Cristo. E esta nossa comunidade tem como padroeira Santa Teresinha. Santa Teresinha foi uma jovem, ela viveu pouquíssimos anos nesta terra e viveu pouquíssimos anos fora dos muros de um convento, de um claustro de freiras. No entanto, ela é tão conhecida. Significa que nela, no seu modo de viver, tantos de nós encontramos uma experiência profunda de Cristo. Sua espiritualidade
a espiritualidade de Santa Teresinha, nos ajuda a aprofundar o mistério definitivo da revelação de Deus manifestada em Jesus Cristo. Porque se olhamos para o testemunho dela e procuramos em muitas coisas imitá-lo, é porque vemos na sua vida fortes sinais da presença de Jesus. Então, esta comunidade, que é espaço alternativo da vivência das relações humanas e fraternas, é também um lugar da vivência da espiritualidade carmelitana, encarnada na pessoa de Santa Teresinha de Lisieux. Celebramos uma festa, e numa festa as pessoas se alegram. Festa é alegria. Ninguém faz festa triste, né? Festa é expressão, deve ser pelo menos expressão de uma alegria, é preciso a gente ter um motivo para festejar. E nós temos muitos motivos para festejar. O principal deles é que Deus nos chamou a sermos seus filhos e filhas. E nós atendemos a este chamado. Recebemos o batismo que nos reconciliou com Ele, e aqui estamos respondendo constantemente ao seu amor. Tudo mais pode esperar, e tudo mais é superável, porque com Deus nós podemos vencer tudo. E hoje nós ouvimos a palavra de Deus nesta santa celebração, nos falar de sabedoria. Um dos temas prediletos da Bíblia é a sabedoria. Existe toda uma coleção no Antigo Testamento que nós chamamos de livros sapienciais, porque falam da sabedoria de Israel, do povo de Deus. E a pérola dessa literatura sapiencial é o livro de Jó. Todo mundo já ouviu falar de Jó? Era um homem bom, correto, justo, mas que caiu gravemente doente e que estava às portas da morte. E ele não entendia o que estava se passando consigo. Nós, os leitores, entendemos, sabemos que foi Satã que foi lá e tocou nele, né? Ou acabou com a vida dele. Mas ele mesmo, o personagem, não sabe o que está acontecendo. E ele se indaga. E também vem seus amigos e lhe perguntam e querem arranjar um culpado para a situação dele. E como ninguém encontra um culpado, Jó se entrega confiante a Deus, quer com Deus uma conversa pessoal, íntima, e quer que Deus lhe dê algum tipo de satisfação. E vejam como é que Deus age com Jó. Ele não deixa Jó na indiferença. Ele conversa com ele. E a única coisa que fica certa desse diálogo de Deus com Jó é que ele deve ter confiança de que Deus é bom. E pode deixar que o resto Deus cuida. É assim que o livro de Jó se resume nisso, né? A conversa de Deus com Jó termina aí. E toda a literatura chamada sapiencial, a qual pertence o Salmo de hoje, e também a primeira leitura do Eclesiastes, é um convite a gente acreditar em Deus, acreditar na bondade de Deus, a entender que o Deus que nos criou e nos chamou para fazermos com Ele aliança, também se ocupa conosco, não é indiferente. Mas existem fatos da vida que não se explicam por uma lógica simplesmente humana. Isso é a sabedoria de Israel. Ser sábio significa, para a Bíblia, ser justo.
praticar a justiça. E um modo bíblico de se pensar a justiça não é o modo humano. No nosso modo humano de se pensar a justiça, ser justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido, não é? Na proporção que lhe é devida. Na mentalidade bíblica, justo ou a justiça é a qualidade da pessoa que é justa. E justo é todo aquele que no dia a dia procura discernir a vontade de Deus e procura praticá-la. Esse é o justo. E o justo, por sua vez, é o sábio também. E onde nós adquirimos sabedoria para praticar a justiça? Adquirimos numa vida de oração. Santa Teresinha é um modelo de oração? Acredito que sim, né? Uma pessoa que entregou sua juventude, toda ela, à contemplação, porque acredita na força da oração. Então é na oração que nós encontramos a sabedoria para praticar a justiça. Qualquer vida sem oração se esvazia. E o convite que hoje o Eclesiastes, esse Eclesiastes tem outro nome também, ele se chama Coelet, é o nome mais original, né? Coelet. Não é o nome de uma pessoa, Coelet é o nome de uma função exercida dentro da Assembleia. Coelet era aquele que falava no meio da Assembleia, como agora eu estou falando, sabe? É o Coelet, ou o Eclesiastes. E isso por si significa que a sabedoria não é para um ou para outro, é para todos nós, é para a Assembleia, é para o povo de Deus, aquilo que nos ensina hoje. E o ensinamento de hoje do Eclesiastes, o primeiro deles, foi especialmente dirigido à juventude. Aliás, o primeiro destinatário dos livros chamados sapienciais da Bíblia são os jovens. E aqui ele está dizendo, em termos mais simples, que se procura ser bom, servir a Deus, praticar a justiça, é desde a juventude. Para que na velhice nós olhemos pela janela para o passado da nossa vida e a nossa velhice não desapareça num vazio. É o que nós fazemos do hoje da nossa vida que dará sentido ao amanhã. É quem vive a sua vida na busca da justiça de Deus que também sabe enfrentar os dias em que a saúde já não está mais ajudando, em que as outras dificuldades próprias da idade vão aparecendo e pode muito bem viver saudavelmente a sua velhice. É assim que o Eclesiastes está ensinando nesta página de hoje. E no Salmo, o salmista diz o seguinte: a nossa vida é como a erva do campo. De manhã ela está vicejante, verdejante. Parece que não vai secar nunca. Mas chega à tarde, ela seca e fenece. E aí o salmista diz assim a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, isto é, a perceber que a nossa vida é transitória e que nós temos pressa de sermos bons, de viver a vontade de Deus. E um outro pedido que o salmista faz a Deus é: ajuda-nos a estocar no coração sabedoria. O que é que você está estocando no seu coração? Uma pergunta que eu deixo para todo mundo aqui. O que é que nós estamos estocando no nosso coração? O salmista hoje pediu a Deus estocar sabedoria, isto é, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da justiça de Deus.
Tem uma bem-aventurança também de Jesus, do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração são aqueles que estocam no coração sabedoria, né? Então, irmãos e irmãs, sabedoria é isso. Não tem nada com intelectualidade, não tem nada com erudição. A sabedoria é uma qualidade de todo aquele que é justo e que procura viver a vontade de Deus. Vejam que essa menina, Terezinha, além de jovem, ela não era uma pessoa letrada, não. Ela tinha uma escolaridadezinha bem pouquinha. E por que será que sua vida impressiona tanto a gente? Exatamente porque faz todo o sentido aquilo que ela viveu neste mundo. E hoje, por fim, o Evangelho nos convida a olhar como aquele que é o grande modelo de sabedoria para nós. Aliás, segundo os evangelistas, Jesus não apenas é o grande modelo de sabedoria, Jesus é a própria sabedoria de Deus que se encarnou no nosso meio. Como é que João começa o seu evangelho? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas vocês sabem como é a expressão mesmo lá na língua original do evangelho? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos significa mais do que palavra. Logos significa ciência, sabedoria, conhecimento. É por isso que as ciências quase todas terminam com logia, né? Que vem de Logos. Então Jesus é a própria sabedoria de Deus. É a própria ciência de Deus que veio morar conosco. E veio nos conduzir nossos corações a Deus. Hoje, no Evangelho, ele anuncia aos seus discípulos, pela primeira vez, a sua paixão. Ele está caminhando para Jerusalém. O Evangelho segundo Lucas é chamado o Evangelho do caminho. Aquilo que os outros evangelistas narram em 2 capítulos, ele narra em mais de 10 capítulos, que é o caminho de Jesus para Jerusalém. Ele conta coisas desse caminho que ninguém contou. E o caminho de Jesus com os seus discípulos para Jerusalém não é uma bússola de viagem, é uma escola de discipulado. Porque ser discípulo significa trilhar o caminho com o Mestre. E Jesus fala da cruz. Nós cristãos sempre temos diante dos nossos olhos a cruz de Cristo. Mas não é porque nós sejamos amigos da dor, não. Também não somos sádicos nem masoquistas. É porque na cruz de Jesus nós vemos expressa um amor que se dá até as últimas consequências. Jesus é o Logos, é a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus se deu e se disse até emudecer, até calar na cruz, não retendo daquilo que o Pai lhe deu nada para si, e nos dando tudo aquilo que o Pai lhe mandou que Ele nos desse. Por isso que nós olhamos sempre para a cruz de Jesus e recordamos que o Pai e Jesus têm por nós um amor que não tem limites. E assim nós somos igreja. E assim nós vivemos dentro da nossa igreja relações de amor, de afeto, de respeito uns pelos outros. E assim, nós temos muitos motivos por que celebrar. Tudo mais pode esperar, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo mais é relativo. O amor de Deus derramado sobre nós é o que que faz toda a diferença na nossa vida. Há sempre uma esperança no nosso caminho, porque nós fomos salvos na esperança. Nos ensinou Paulo apóstolo na carta aos Romanos. Com a graça do Espírito Santo, firmes na fé, continuemos a viver no dia a dia esta busca de sabedoria e de manifestar esta sabedoria no amor que Deus manifesta por nós também. Amém.